E você segue ligado no canal do produtor e chegou a hora do Sindicato na TV. São 2.200 entidades que prestam serviços importantes para a comunidade nas áreas de saúde e qualificação profissional, além de atuarem em defesa dos direitos de quem faz do campo a força do Brasil. Hoje vamos conhecer um pouco mais de Presidente Prudente, interior de São Paulo, que fica a 560 quilômetros da capital do estado. Presidente Prudente tem mais de 207 mil habitantes, segundo dados do IBGE. O município já foi o maior produtor de algodão do mundo nos anos 50. Depois fortaleceu a pecuária, que permanece até hoje. Na área da agricultura, é o maior produtor de batata doce de São Paulo e um grande produtor de cana-de-açúcar. Quem está conosco, ao vivo por telefone, é o presidente do Sindicato Rural, Francisco José Jacinto. Muito bom dia, seu Francisco. Bom dia a você e seus ouvintes. Como é que está o clima por aí, seu Francisco? Olha, Marcelo, aqui o clima está muito seco. Passou uma onda de frio, agora o clima está razoável, fresco, mas a tarde é quente e muito, muito seco demais. Estamos realmente passando uma crise hídrica bastante grande aqui, viu? Oh, isso preocupa. Fala um pouquinho pra gente do potencial, a gente já destacou alguns produtos e tal. Fala pra gente qual é o potencial de Presidente Prudente, seu Francisco. A região nossa é uma região de um potencial imenso na área agropecuária. Prudente, como você mesmo já lembrou aí, foi um dos maiores produtores de algodão do mundo na década de 50. Depois disso, viramos praticamente um grande produtor de boi, de carne. Já tivemos na região mais de 30 frigoríficos, na grande região de Presidente Prudente. Agora, hoje, realmente a agricultura nossa está indo para a cana. A seringueira está entrando bastante. E como criador, eu não posso deixar de lembrar que Presidente Prudente é a capital do Nelore Mocho e dos cavalos quarto de milha. E realmente o nosso potencial nessa área é realmente muito grande. Agora, principalmente com as estradas estão muito boas e as usinas estão produzindo bastante. Esse ano favorecendo o preço do açúcar. Então, realmente, essas usinas agora estão realmente aproveitando bem a nossa região, que parece que já é a terceira produtora de cana do estado de São Paulo. Olha então, só. Prudente, o potencial é realmente muito grande. Povo muito trabalhador, muito humilde. Então, realmente, eu acho que temos um grande potencial ainda para crescer muito nessa área agropecuária. O senhor lembrou bem aí, o destaque aí do Nelore Mocho e essa integração com o quarto de milha, um cavalo de lida está muito forte. Aqui em Presidente Prudente, o primeiro quarto de milha do Brasil veio para cá. Foi através da companhia King Ranch. King Ranch, 1954. Então, desde essa época, nós, os criadores da região, ficamos apaixonados por esse cavalo. Então, até hoje, as provas de quarto de milha, tudo giram em roda aqui de Prudente, no Rancho Quarto de Milha e da nossa grande região de Prudente. Agora, senhor Francisco, conta pra gente um pouquinho do trabalho do sindicato aí, então, na região. Olha, o nosso sindicato é muito atuante, principalmente com o pequeno produtor. Então, nós trabalhamos bastante com o pequeno produtor. Pequeno produtor que produz batata doce, que realmente é um potencial muito grande. A nossa região é a maior produtora desse produto do Brasil, não sei se vocês sabem. Tomate e hortifruti granjeiros, realmente é muito grande. E uma outra coisa que Prudente se destaca, a grande região de Presidente Prudente se destaca, é na produção de frangos e produção de ovos.
inclusive na Grande Presidente Prudente, que é aqui no Pontal do estado de São Paulo, fica a maior região produtora de ovos do Brasil, que é Bastos. E justamente as granjas de frangos, as exportações de frango e de ovos também são muito grandes aqui em Prudente. Ok, senhor E Francisco. o sindicato trabalha muito diretamente com esse pessoal, Marcelo. Ah, com certeza, muito atuante aí. A região de Bastos ali é interessante porque os descendentes de japoneses. Ó, muito obrigado aí. Muito obrigado pela participação. Francisco José Ferreira Jacinto, presidente do Sindicato de Presidente Prudente Interior Marcelo, Paulista. eu que agradeço a sua atenção e um abraço para você e seus ouvintes também. Um grande dia. Ok, outro para o senhor. E no próximo bloco, no Sindicato na TV, vamos falar de um assunto que muito interessa os produtores rurais. A insegurança jurídica no campo. Vale a pena conferir. O Sindicato na TV retoma um assunto que tem preocupado bastante os produtores rurais: a insegurança jurídica no campo. A demarcação de algumas terras indígenas tem criado conflito com os produtores. E para explicar melhor essa questão, nós recebemos a assessora jurídica da CNA, Alda Carvalho. Muito bom dia, doutora Alda. Bom dia. Sempre bem-vinda ao Sindicato Obrigada. na TV. Primeiro, vamos fazer um resgate, então, da legislação sobre esse tema. Realmente, nós temos que resgatar, porque há uma interpretação de que só a Constituição de 88 já é que prevalece. Mas eu gostaria aqui de reafirmar que a Constituição de 34, a de 46 e a de 67 também, ela previu já o direito indígena. Portanto, os índios já têm esse direito garantido já há algum tempo. Porém, o que modificou? Tem que passar alguma... Está nesse ponto mesmo as lâminas que a senhora trouxe? Posso passar? Sim, por não, por gentileza. Ok. Então aqui temos terras Muito indígenas. bem. As terras, então é de 34, de 37, de 46, voltando, como eu disse, ela definiu o quê? A permanência. E olha só, o porquê que eu trouxe resgatei essa legislação? Para definir permanentemente. O que diz? Será respeitada a posse dos silvícolas nelas que se achem permanentemente localizados. Olhe bem, nós vamos chegar, depois eu vou chegar a esse ponto. Então, essa foi a carta de 34, 37 e de 46. Gostaria de passar novo... O que, passando para frente? À frente. A de 67, mais uma vez, definiu as terras que os índios habitam, ou seja, que estejam permanentemente e que habitam. Isso é fundamental para nosso entendimento mais para frente. E a de 88 houve realmente uma grande mudança. E com a promulgação, então, da Constituição, né? Exatamente. Muita coisa mudou, doutora Alda? Ela teve ela reafirmou toda essa parte, a permanência, a habitação e inseriu o quê? Os direitos originários. A tradicionalidade ocupam dos índios. Isso aí é o que tem dado o mote para a FUNAI fazer a demarcação das terras indígenas. Entretanto, vejam só, mais uma vez, ela veio definir a tradicionalidade, que os índios ocupam naquela. Então, ela tem que ser tradicionalmente e a ocupação permanente, né? Os direitos originários, que é tão bem falado, que tão discutido, tão defendido pelos antropólogos e pela FUNAI para garantir aquela demarcação que está sendo estudada, eles invocam muitos direitos originários. Sim, a gente reconhece a existência deles, entretanto, há uma interpretação ampla desse direito. E hoje nós já temos decisões no Supremo Tribunal Federal que não reconhece os direitos originários. Entretanto, para a demarcação das terras hoje, com base neste artigo 231 da Constituição Federal, eles deverão ser respeitados realmente aos direitos originários, à tradicionalidade e à ocupação permanente. Isso aí é o foco. Não adianta você querer trazer o indigenato, que é a posse imemorial, para essa demarcação atual.
Né? Então, porque isso aí é que tem dado todas as confusões de entendimento. Mas estamos garantindo isso através do nosso Poder Judiciário, que tem dado também interpretações diferentemente daquelas que a FUNAI tem se mantido nos seus laudos antropológicos. Agora, quais mudanças estão na legislação a CNA entende serem importantes para tentar resolver esses problemas, essas questões? Olha, nós entendemos que há necessidade, sim, de mudar. Até porque nós já temos decisões no Supremo, principalmente no Supremo Tribunal, a nível de STJ e a nível de juízo federal de primeiro grau, que define que essa ocupação permanente é aquelas que eles estão ali habitando, é que eles existem, e não aqueles já foram no passado e hoje eles voltaram a existir. Tem a necessidade de retornar àquela área. Bom, isso aí é complexo para a gente poder discutir isso assim em poucos minutos. Mas a CNA, juntamente com os nossos parlamentares no Congresso Nacional, tem feito uma luta muito grande para alterar, não os direitos indígenas, não os direitos dos índios, mas garantir o direito de propriedade que está também reconhecido no artigo 5º da Constituição Federal. Então, vejam só, e para dar uma definição melhor a esse artigo, porque ele ficou amplo com esses direitos ordinários, que hoje no judiciário a gente tem conseguido desfazer o caráter, essas demarcações, só através do Poder Judiciário, não é? Que nós temos tentado conseguir desfazer tudo isso. Mas nós gostaríamos de não recorrer sempre ao judiciário. Por quê? Nós, quando eu digo nós, não é a CNA, não é a federação, mas até os próprios proprietários, através de seus advogados. E nós, reforçando como os amigos Curia, muitas vezes... Tem um decreto que tem que ser mudado, né? Tem um decreto que é o 1775, que é outra situação complexa, porque ele, na realidade, ele foi editado em 96, não para regulamentar o 231. E a FUNAI tem dado, e alguns antropólogos têm dado, entendem que o decreto 1775 regulamenta esta Constituição. E não é verdade. Isso não pode, entendeu? Não é existente. Então, que eu também gostaria de, em uma outra oportunidade, discorrer mais sobre o decreto 1775 para expor as nulidades, os atos que muitas vezes a FUNAI extrapola. Quer dizer, na realidade, o decreto 1775, a interpretação dele está sendo extrapolada e aí tem causado grandes danos e conflitos sociais. Agora, é importante ressaltar, né, que essas mudanças não são para retirar direitos dos povos indígenas. Hipótese alguma. Eles têm esse direito, e esse direito, por isso que eu trouxe a carta, expus aqui a carta de 34, de 47, de 46. Por quê? Porque já tem esse direito. E tem a Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio. Ele tem tudo ali definido, é antiga, é de 73, talvez precise de uma adequação, mas ela é perfeitamente interpretada, bem interpretada, ser aplicada para garantir os direitos aos povos indígenas, que têm seu direito, sim, garantido. Ok. Alda Carvalho, assessora jurídica da CNA, muito obrigado pela participação aqui no Sindicato na TV. Muito obrigada. E o Sindicato na TV fica por aqui. Nós encerramos mais uma jornada pelo conhecimento, informação e análise apurada nesse contato direto com os produtores de todo o país. Fazemos tudo para valorizar você, amigo produtor. Um grande abraço, bom final de semana e até segunda-feira, às 6 horas da manhã, com o mesmo entusiasmo de quem acorda cedo para a lida no campo. Tchau!